Quanto mais eu convivo com as organizações, em meus trabalhos de consultoria ou em pesquisas que venho realizando, mais eu chego a uma séria conclusão. O modelo mental dos seus líderes é fundamental fator crítico do seu sucesso. É efetivamente um atributo de diferenciação competitiva. Nós estamos falando dos ritos, dos mitos, dos princípios, das crenças, valores das organizações. Nós gostaríamos realmente, nesse vídeo, de levar vocês a fazer uma profunda reflexão. Nós gostaríamos de inspirar vocês a repensar a maneira que vocês pensam. Porque a realidade é que as nossas crenças e valores de hoje não têm nada a ver com as crenças e valores que foram embutidas há 20, 30, 40 anos atrás. É necessário que se mude a maneira de pensar. Paradigmas, crenças, valores, princípios, ritos, mitos formam a antropologia. A antropologia de um país, a antropologia de uma comunidade, a antropologia de uma empresa. E é sobre isso que eu queria que você realmente pensasse a fundo junto comigo nesses próximos momentos. A minha primeira proposta é contundente. Mude, quebre, arrebente os paradigmas. Eles são muito mais fortes do que vocês possam imaginar. E mais do que isso, influenciam a sua vida de uma maneira que nem se pode imaginar. Vou dar aqui alguns exemplos no campo pessoal, para depois nós trabalharmos com mais calma os paradigmas profissionais. Crenças, valores, paradigmas, princípios, mitos, ritos, fazem parte da antropologia. É este conjunto de diretrizes que nos norteiam a nível de país, em uma comunidade, em um município, em uma empresa e, às vezes, muitas vezes, em uma família. O que interessa, e eu acho que isso é importante, é que os paradigmas, crenças e valores que foram colocados na nossa cabeça não servem mais para o dia de hoje, porque eles mudam no tempo e mudam no espaço, na geografia. No campo pessoal, vocês, homens que estão me ouvindo e me vendo agora, se forem convidados para jantar na casa de um amigo esquimó, sabe o que vocês vão ter de sobremesa? Namorar a mulher do esquimó. E se vocês não namorarem, será uma ofensa a ele. Se vocês forem jantar numa família árabe, ao final do jantar, por favor, façam aquele gesto para nós indelicado, símbolo da deselegância, aquele gesto sonoro da satisfação, será a prova de que você gostou daquele jantar. Tome cuidado se você vai agradar muito a um homem de origem russa. Certamente ele vai lhe agradecer com um beijo na boca, que está muito fora dos seus paradigmas. São esses momentos que nós temos que analisar. O que colocaram na nossa cabeça? Na nossa realidade brasileira, algumas coisas foram fundamentais. Por exemplo, alguém não ouviu uma frase semelhante a essa que eu vou colocar agora, de um tio-avô, do avô: meu filho, minha filha, você no Brasil, para ficar garantido, faça concurso para uma empresa pública. Quando essa frase é colocada na nossa cabeça, o que ocorre? Em primeiro lugar, quando conseguimos um emprego, achamos que com ele estamos garantidos. Isso não serve mais no momento atual. Quando nós ouvimos essa frase e entramos para um emprego garantido, nós nos acomodamos. Eu tenho provas diversas, inúmeras, centenas, milhares, de pessoas que me confessaram nos meus seminários e palestras: Marco Aurélio, isso é verdade. Quem não ouviu a seguinte frase, também na sua família, normalmente de uma tia pobre: sou pobre com muita honra. Minha família é pobre, mas é feliz. Meu pai é pobre, mas é honrado. Confundiram na nossa cabeça honradez, confundiram felicidade, confundiram justiça e o dinheiro. Por isso, tantas vezes, nós temos dificuldade de ganhar dinheiro. Eu adoraria que vocês, nesse primeiro bloco, repensassem a nível de pessoa, no tempo, no espaço, quais são as influências que nós tivemos negativas na nossa maneira de pensar. Temos até hoje colocado na nossa cabeça: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Será que isso é válido? Eu tenho sérias dúvidas. Eu perguntei a 200 operários, em 8 clientes meus que me permitiram a pesquisa: teu chefe manda em você? Me responderam: manda se nós quisermos.
Se nós não quisermos, nós boicotamos. Ou seja, mudou o paradigma tradicional da liderança. Portanto, nós devemos repensar todo esse processo. Porque também as crenças, valores mudam ao longo do tempo. No início desse século, imaginou se uma mulher fosse à praia de biquíni? Ou se um homem fosse com o calção que usa hoje? Foram hábitos que mudaram e que, ao longo do tempo, nós temos que nos preparar e repensar a base do nosso pensamento. Acima de tudo, eu gostaria, portanto, nesse primeiro bloco, avalie de maneira séria os paradigmas que foram colocados na sua cabeça. Faça uma revisão completa deles. Quebre esses paradigmas. Faça uma lista. Pegue uma folha de papel e faça uma lista. Tente se lembrar dos seus tempos de infância. O que minha família falava? O que os amigos da minha família falavam? O que na minha escola colocavam como prioridade? E vejam se essas frases, essas máximas, servem hoje para a realidade que você está vivendo. Esse é um bom início. Mude, quebre, arrebente os paradigmas do passado. Bom dia, hoje é segunda-feira. Quantas vezes vocês ouviram essa saudação? E se ouviram, tomem cuidado. Na maioria das vezes, eu acho que é mentira de quem está falando. Uma das coisas que mais me impressiona na realidade das empresas no Brasil, e pelo amor de Deus, não estou falando só de brasileiros, transporir essa realidade para a França, para Portugal, para a Espanha, para a Itália, certo? Transporir até mesmo para Japão e Estados Unidos. Há um total conflito entre a execução do trabalho e o prazer pelo trabalho. Nós temos realmente dedicado uma grande parte de nosso tempo a tentar pesquisar, em primeiro lugar, até que ponto vai essa realidade, avaliar o grau de dessintonia entre o prazer e a execução do trabalho. Em segundo lugar, temos tentado perguntar por quê? Por que uma distância tão grande? Quando eu pergunto às pessoas no Brasil que nota de 0 a 10 você dá pela felicidade de estar trabalhando nas condições atuais em que você trabalha, por favor, 3 segundos para vocês pensarem. Que nota vocês imaginam? Agora pensem em tudo. Pensem quando as pessoas voltam das férias. Pensem quando as pessoas estão na proximidade das férias. Pensem numa quarta-feira à tarde depois da feijoada. Pensem no momento em que há a possibilidade de um feriado ponte, em que você emenda quinta, sexta, sábado e domingo. Consegui estimular vocês para algum número? Pois a nota que eu tenho chegado é nota 3. De 0 a 10, as pessoas dão nota 3 pela felicidade de estarem trabalhando. Por que isso? Eu fui me perguntando. Em primeiro lugar, claramente, são as condições do trabalho, são as condições da motivação, são as condições que as empresas propiciam, o ambiente de trabalho, a preocupação com o ser humano, a qualidade de vida, a perspectiva de desenvolvimento, enfim, não há claramente um ambiente que as motive para isso. Mas, em segundo lugar, há outras coisas, impregnadas em forma de paradigma. Eu perguntei também a milhares de pessoas em meus seminários e palestras quantas pessoas receberam um engrama, um input positivo em relação ao trabalho da sua família. Ou seja, o pai chegava numa quinta-feira e dizia: puxa, que pena, hoje é quinta-feira, o fim de semana está chegando. Puxa vida, eu estou chateado, vou ser obrigado a gozar minhas férias. Eu amo o meu chefe. Vocês sabem quantas famílias propiciaram a essa amostragem de milhares de pessoas que eu perguntei? Apenas 3%. Ou seja, apenas 3% do contingente médio. Não que isso seja uma pesquisa acadêmica, mas é um bom indicador de uma evidência. Apenas 3% receberam um engrama positivo em relação ao trabalho. Depois nós vamos mais longe, nós vamos às lutas das classes sociais, nós vamos ao processo de escravidão. É claro que se você perguntasse no século passado, a maioria dos trabalhadores, você ama o que você faz? É evidente que os escravos iam dizer: não, eu detesto, minha nota é 0. Nós vamos antes. Vamos à cultura ibérica. Sérgio Buarque de Holanda, e foi com ele que eu aprendi, em Raízes do Brasil, coloca de maneira maravilhosa. Manel é inteligente, não trabalha. Esta era a forma de pensar. Este era o paradigma do século XVIII e XVII. Aquele que trabalhava era o escravo, o inteligente,
Era o senhor fidalgo? Era aquele que pertencia à corte? Vamos mais longe ainda. Está escrito na Bíblia. Deus dizendo para Adão: Adão, você está expulso do paraíso e vai ganhar o pão de cada dia com o suor do seu rosto. Quando eu pergunto às pessoas que entendimento vocês têm dessa frase, dizem para mim: não há dúvida, Marco Aurélio, trabalho é castigo. Em latim e em grego, a palavra trabalho vem de trepalium, um instrumento de tortura da época. Na língua russa também, a palavra trabalho está diretamente ligada à tortura. Mas é mais um erro de paradigma, nós não entendemos. Deus não estava castigando o homem. Deus estava terceirizando. Foi o primeiro franchising interplanetário. Vocês pensam que foi o Boticário ou o McDonald's? Vocês estão errados, foi Deus terceirizando a terra. Eu pediria a vocês, com toda a humildade, mas acho fundamental, porque quanto mais eu pesquiso líderes triunfadores, seja nas empresas, seja nos esportes, seja no governo, eu vejo um elo comum entre eles. Todo triunfador literalmente ama o que faz, tem paixão pelo que faz. Quando eu pergunto numa escala de 0 a 10, me dê uma nota pelo prazer que você tem de trabalhar, assim, de 0 a 10, Marco Aurélio, é 11, 12. Eu tenho literalmente comprometimento total com o meu trabalho. E eu não vejo possibilidade nesses próximos anos. Estamos fazendo também uma reflexão sobre a mudança geral, de ver pessoas triunfadoras não comprometidas com o seu trabalho. Porque somente aquele que ama profundamente o que faz vai conseguir fazer tão bem feito, a ponto de superar a energia complexa dessa mudança, a superar uma concorrência cada vez mais forte e, principalmente, a vencer momentos de incerteza que nós vamos ter nesses próximos anos. Eu agora vou trazer uma surpresa para vocês que eu não sei se vocês vão gostar. Eu combinei com os coordenadores dessa reunião que vocês estão tendo. Nós vamos fazer uma prova de geografia geral do 4º ano ginásio, valendo para avaliação de desempenho de vocês. Estão assustados? Quanto vocês acham que vocês vão tirar? 0, 1. Quem tirar mais de 4 é anormal? Essa é a realidade do mundo. E é esse paradigma que eu queria trabalhar agora. Vocês, nível superior, nível médio, estudaram 14, 18 anos. Eu não estou falando agora dos mestres e doutores, onde a educação talvez mude um pouco. Mas estou falando para nós. 14, 18 anos de estudo. Quero fazer uma pergunta com grande sinceridade. Mas, por favor, me respondam olho no olho. Adulto a adulto. Jogo da verdade. Ao longo desses 14, 18 anos, vocês foram inspirados, cutucados, motivados para aprender, apreender, reter uma bagagem cultural que fosse útil para o resto da vida de vocês? Ou vocês simplesmente foram estimulados a fazer provas? Me responda a verdade. Eu posso falar de cadeira. Estudei num dos melhores colégios do Brasil, Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, onde realmente o ensino era seríssimo, todos nós passávamos para vestibular, sempre nos colocando nos primeiros lugares. Eu, ao longo de 8 anos de estudo, tirei somente a nota 10 em História Geral. E não podia colar, evidentemente, um colégio sério, tomavam conta da gente. Era pecado sério, né, se nós colássemos. Aos 26 anos de idade, apenas 8 anos depois de me formar, eu fui para a Espanha. Eu gosto muito até hoje de estudar as histórias dos países. Imaginem vocês, estudando a história da Espanha, apenas 8 anos depois de me formar, eu não sabia quem eram os godos e visigodos. Eu não sabia que tinha tido árabes na Espanha durante 700 anos. Eu não sabia quando era a Idade Média. Não se assusta, eu não vou perguntar a vocês. A última vez que eu perguntei a um grupo de superintendentes e gerentes de uma multinacional quando foi a Idade Média, eu recebi 50 papeizinhos, claro que anônimos, eu não queria constranger ninguém, e as datas que eram informadas vinham de 6 séculos antes de Cristo até 1920. Gente, essa é a realidade. Nós fomos educados para fazer prova. Se nós pegarmos o modelo mental de um adolescente hoje, e isto é seríssimo para as nossas organizações, nós vamos ver mais ou menos o seguinte: eu frequento um colégio onde eu faço provas, onde eu tenho que passar de ano para fazer um vestibular, para eu fazer uma faculdade, para ter um diploma e aí me garantir no emprego. Pelo amor de Deus, nós temos que trocar toda esta cadeia de paradigmas.
porque isso reflete na empresa hoje. Eu sei que vocês podem estar dizendo, Marco Aurélio, pelo amor de Deus, gastando tanto tempo de vídeo para falar de educação e da época em que você era ginasiano. Isso é fundamental. O Peter Senge tem estudado isso hoje nos Estados Unidos. 92% das horas de treinamento gerencial são literalmente jogadas fora nos Estados Unidos. Quando se faz o recall, 2 anos depois, 1 ano depois, só se sabe, no máximo, média das médias, de 8%. Isso tudo nós temos que levar em consideração, porque cada vez mais nós estamos na sociedade do conhecimento, em substituição à sociedade industrial, onde o que vai prevalecer como fator crítico de sucesso, como diferenciação competitiva das organizações, é exatamente o conhecimento. E aí nós temos que evoluir dos dados, números, para a informação. Só que a informação não é suficiente. Nós temos que transformar a informação em cultura, que é a absorção da informação, é a colocação, é a impregnação da informação no nosso cérebro. Também não é suficiente. Nós temos que ir para a erudição, que é a capacidade de ligar os pontos de cultura retidos na nossa mente. Também não é suficiente. Nós vamos ter que ser sábios. Só os sábios sobreviverão, que serão aqueles que terão a capacidade da inovação em cima da sua erudição. Isso é fundamental da gente entender. Eu aprendi isso dentro da minha família, né? Com os meus filhos. Véspera de prova ficam sérios. Eu entro no quarto, às 9 horas da noite, não me atrapalha, eu sou um cara sério, estou estudando para a prova de amanhã. Às 11 horas eu entro, continuo estudando. Às 4 horas da manhã entrei, luz acesa ainda. Meu filho estava dormindo sentado. Depois eu perguntei, meu filho, por que dormindo sentado? Ele disse, papai, me disseram que se eu deitar as ideias embaralham. No dia seguinte, de manhã, ele saía como um autômato. Eu dizia, bom dia, meu filho. Ele, não fala comigo que eu posso esquecer alguma coisa. Essa é a realidade que a gente vive. Por favor, neste momento em que prevalece a sociedade do conhecimento, mais uma ideia do Peter Senge, em que prevalece a Learning Organization, a organização voltada para o aprendizado, nós temos que derrubar esse paradigma jurássico ultrapassado de simplesmente fazer provas. E muito mais do que isso, nós temos que trilhar o caminho da sabedoria, retendo a informação, trabalhando a informação e, principalmente, inovando a cada dia. Muito mais do que matar um leão por dia, nesses próximos tempos nós vamos ter que criar uma obra-prima por dia. Um dos pensamentos que eu tenho mais ouvido até hoje, neste limiar de século XXI, é uma frase que me assusta. Time que está ganhando não se mexe. Eu continuo a ouvir esse paradigma que formata a atitude e o comportamento das pessoas quase que a cada mês, nas mais diversas situações. Será que isso ainda vale? Eu gostaria que vocês refletissem comigo. Quando vale esse pensamento? Isso foi inventado, talvez, pelo Nelson Rodrigues, da Inglaterra, em 1904, quando o Liverpool, né, foi campeão. Aí, no ano seguinte, mudou o time, não foi campeão de novo. E aí ele disse, está vendo? O time que está ganhando não se mexe. Valia para aquela época. Time que está ganhando não se mexe. Tem que ser levado em consideração 2 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, o ambiente externo no qual você está não muda. Em segundo lugar, o seu ambiente interno, a sua motivação não muda. É acaso probabilístico que algumas dessas 2 eventualidades ocorram. Eu gosto muito, e com maior respeito, como admirador do voleibol brasileiro, do exemplo do time brasileiro. Veio de um trabalho absolutamente fenomenal, desenvolvido pelo Nussmann, de uma 10ª posição no mundo, e chegamos e fomos campeões olímpicos em Barcelona. Primeira vez que um esporte de vários jogadores, certo, se tornava campeão olímpico. Uma honra para nós brasileiros. E aí o que acontecia? Se nós usássemos esse ponto, como realmente foi usado, 1 ano e meio depois na Grécia, o que teria acontecido? O Brasil seria de novo campeão. Eu fui então entrevistar as pessoas ligadas ao voleibol e perguntava o que aconteceu. Em primeiro lugar, pelo menos 30 máquinas de vídeo nos filmaram em Barcelona. As diferenciações competitivas que nós levamos para essa competição passaram a ser copiadas por todos. O saque de 130 km por hora do Marcelo Negrão, evidentemente o Zorja adquiriu a sua tecnologia e repetia. Atacar com 5, imediatamente o Velasco, o técnico da Itália, passava a usar essa tática.
E aí, então, as equipes passaram a se equivaler ao Brasil. De outro lado, o que aconteceu? Uma tendência humana. Ganhamos o louro da vitória. Passamos, de certa maneira, a mais comemorar do que a treinar para os eventos futuros. O Mike Tyson, né, no único momento, talvez, em que aplicou algum pensamento filosófico, ele disse isso. Lhe perguntaram, mas você vai continuar assim, derrubando todos os seus adversários em 1 minuto e meio do primeiro round? E ele disse, não se preocupe, porque atualmente eu já estou com vontade de chamar o meu motorista para ir treinar no meu lugar. E certamente uma outra pessoa, talvez do Harlem como eu, uma pessoa pobre, esteja treinando 16 horas por dia, acordando às 3 horas da manhã, fazendo literalmente um esforço sobre-humano para chegar onde eu cheguei. Portanto, nós temos que tomar cuidado. Como corolário, time que está ganhando não se mexe. No momento atual, me perdoem, talvez ir para o nível superior, as pessoas precisam ter uma tremenda humildade. Porque cada vez mais as causas da vitória do futuro são diferentes da causa da vitória do passado. E mais, as causas da vitória do passado muitas vezes são causas da derrota do futuro. Quantas empresas sofreram esses processos? Quantas empresas que eram consideradas World Class Company nos inícios do ano 90, literalmente 5 anos depois, desapareceram, tiveram que ser vendidas, quebraram. Em 1986, a Mesbla foi escolhida a melhor empresa do Brasil. 6 anos depois, ela entrava numa decadência financeira enorme, dos problemas mais sérios. Empresas como Metal Leve, Cofap, consideradas como paradigmas da excelência, foram vendidas. Falo isso com o maior respeito por essas organizações. Brinquedos Estrela, maior empresa, indústria de brinquedos da América Latina, teve sua concordata pedida. Bamerindos e Nacional eram cases de excelência na área bancária brasileira. Literalmente tiveram problemas. A Mendes Júnior, em Minas Gerais, considerada, certo, no bloco das primeiras empreiteiras do país. Para todos esses momentos, e com todo respeito a esses seres humanos que pertenciam a essas organizações, eu adoraria que eles nos servissem realmente como símbolo, como um exemplo. Porque cada vez mais, nesses momentos de turbulência, time que está ganhando não necessariamente ganhará o próximo campeonato. Ou, na nossa linguagem da empresa, fechará um balanço azul com enorme rentabilidade. A cada dia nós temos que mudar. Isso significa, portanto, que ninguém é campeão. Todos nós fomos campeões, até ontem à noite. Porque nós não sabemos se hoje novas condições de mercado, novas condições de tecnologia, de concorrência, mudaram a nossa forma de atuar, mudaram a necessidade da nossa forma de atuação. Por isso tudo, um pedido. Revejam esse processo e, por favor, repensem. A cada momento, nós devemos entrar com estratégias novas, compatíveis com as novas necessidades do mercado e do consumo. Eu agora vou entrar na vida pessoal de vocês, para falar sobre um paradigma importante para cada um de vocês e também para as suas empresas. Quantos anos vocês vão viver? Essa é a nova maneira de perguntar a alguém, na data do seu aniversário, qual a sua idade. Antigamente, no paradigma ultrapassado, você perguntava quantos anos você tem ou quantos anos você vai fazer. Isso valia para uma época em que nós iríamos viver 65 anos. Mas vai acontecer uma fatalidade com vocês. Vocês não vão morrer aos 65 anos de idade. Se vocês tiverem uma idade média, 35, 40 anos, preparem-se, porque vocês vão viver 95 anos. Eu acabei de lhes dar, meus filhos, mais 30 anos de vida. É uma notícia boa ou uma notícia ruim? Depende. Porque quando eu cheguei para um amigo meu em São Paulo, que é um cara muito neurótico, ele é tão neurótico que ele mora sozinho e fugiu de casa. Imaginem como ele é. E eu lhe disse, você não vai viver 65 anos, você vai viver 95 anos. Ele me olhou com os olhos esbugalhados e disse, Marco Aurélio, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, eu não me aguento mais 30 anos. Eu acho que essa reflexão também vale para nós nesse momento atual. Nós não fomos preparados. Eu perguntei recentemente a 200 pessoas, quantos anos você acha que você vai viver? Eu
gostaria que você se fizesse essa pergunta também. Esse contrato de aluguel que você tem com Deus vai ser renovado durante quantas vezes? E a outra pergunta: qual foi, é ou será a melhor época da sua vida? Formalmente, perguntei a essas 200 pessoas, depois complementei com mais, talvez 3.000 pessoas. Escrevi um livro sobre isso, O Melhor Ano da Vida, em que a gente mostra a realidade do programa de vida que nós nos embutimos. É mais ou menos assim: eu vou nascer, vivi a minha infância e adolescência dourada. Como nós já vimos em parte anterior, a partir dos 20 anos de idade eu começo a ser castigado. Sou castigado durante 35 anos. Chego ao ápice da minha vida aos 40 anos. Me aposento aos 55. Me transformo em avó dos meus netos, de 55 aos 65 anos, e morro aos 65. Isso é tão sério que um cliente meu, com 62 anos de idade, pegou a sua agenda eletrônica e disse: Marco Aurélio, não posso me esquecer, daqui a 3 anos eu tenho que morrer. Cuidado com esse paradigma. Em primeiro lugar, a tecnologia médica está propiciando mais anos à sua vida. Mais ou menos, em termos médios, conforme temos visto na Sociedade do Futuro, nos Estados Unidos, a cada 10 anos gregorianos, a vida está ganhando 5 anos de expectativa. Portanto, nós temos que nos preparar para esse novo momento, inteiramente diferente. Ou seja, a nossa perspectiva de vida ela é expandida para momentos que nós ainda não planejamos. Em segundo lugar, por que a melhor época da sua vida é aos 40 anos de idade? O melhor ano da sua vida, literalmente, é esse que você está vivendo. O ano que vem será melhor do que esse. E qual vai ser o melhor ano da sua vida? Será o ano da sua morte, com 95 anos de idade. Porque a vida tem que ser um exercício de melhoria contínua. E esse não é o paradigma que está colocado na nossa cabeça. A partir dos 40 anos, as pessoas começam a se largar. As mulheres deixam de tratar da sua beleza, tratam de tratar da sua cabeça. Os homens também deixam as barrigas crescerem. Essa não é a realidade que nós temos que viver. Esse paradigma deve ser quebrado de uma forma muito forte. E exige uma preparação, porque nas organizações, e aí eu gostaria de tocar para as organizações, a partir dos 40 anos de idade, um número muito grande de seres humanos ainda se dedicam às organizações, só que com uma perspectiva do que eu chamo de ocaso decadente. E muitas vezes essas pessoas, em inúmeras empresas para as quais eu trabalhei, elas simplesmente, ainda com 20 anos de serviços para aquela organização, se sentem num limiar negativo da vida. Isso tem que ser mudado. Eu adoraria que vocês fizessem uma profunda reflexão sobre isso. Porque a geriatria moderna está propondo um novo paradigma. Eu não vou mais agregar anos à vida, eu vou agregar vida aos anos. Reengenheirados, aposentados precocemente, pedevizados, ensopados, essa nova classe social que existe no Brasil. Quantas vezes pessoas com as quais eu convivo de 42, 50 anos de idade, elas hoje simplesmente estão perplexas, porque até chegam no limite do humor negro a me dizer: se eu morresse com 65 anos, hoje que eu tenho 50, não havia problema, era só 15. Agora que eu vou morrer com 95 anos, o que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer nesses 45 anos que me restam? Eu proporia a vocês uma mudança radical desse paradigma. E com um exercício bem simples, dica prática, faça um planejamento da sua vida. Porque o mundo mudará. No próximo século, nós teremos certamente a expectativa de vida chegando a 140, 150 anos. As profissões durarão em média 11 anos. Isso significa que as pessoas que nascem hoje não podem se preparar exclusivamente para uma profissão. Terão que se preparar para 8 profissões. Como já hoje, inúmeras pessoas têm que se preparar para a sua 3ª profissão. No entanto, o paradigma que lhe incutiram quando se formou na universidade é: vá para uma empresa, garanta um emprego, fique lá 35 anos, se aposente, avô dos netos e morra aos 65 anos. Minha proposta muito humilde para vocês: repense a sua própria vida. Porque, mais do que tudo, eu acho fundamental encerrar essa nossa reflexão pensando em nós mesmos. Mais do que nunca, a empresa é a integração de seres humanos.
E somos nós, seres humanos, com a nossa felicidade, com o nosso desenvolvimento, que teremos a possibilidade de desenvolver as organizações. E eu terminaria esse vídeo esperando ter contribuído para uma reflexão sobre os seus paradigmas com um pensamento do nosso Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a alegria de ser um eterno aprendiz. Muito obrigado a vocês.